Acabou o tabu, acabou a palhaçada. O Fluminense, enfim, vence o Botafogo depois de 9 jogos aí, com 8 derrotas consecutivas. Fluminense 2, Botafogo 0, jogo no Maracanã, válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Não lembro agora qual rodada que tá, esqueci de olhar e tá tudo certo. O Fluminense vence, acaba com essa palhaçada desse tabu aí, escroto. Eu costumo falar que o tabu é uma parada que não é relevante, né? A não ser para números. Mas tabu uma hora vai cair, enfim. Só que realmente estava demorando muito. A gente estava já agoniado. E o que estava deixando a gente mais puto, pelo menos eu, é que nesses 9 jogos, em nenhum deles a gente mereceu ganhar, cara. Em nenhum deles, na minha opinião, a gente mereceu ganhar. Foi um empate e 8 derrotas justos. Enfim. E hoje, ontem no caso, né, que esse vídeo está sendo postado aí na segunda-feira, o Fluminense mereceu vencer. O Fluminense foi melhor. O Fluminense se impôs, conquistou uma vitória com imposição, com autoridade e com autonomia. O Fluminense mereceu. Não foi um jogo brilhante. A gente, por um lado, a gente não viu um time maravilhoso em campo, jogando pra caralho, mas por outro lado, a gente viu um time se impondo. O time do Diniz não vinha mais se impondo diante do Botafogo, no final já, né? O time do Mano nunca se impôs diante do Botafogo e o time do Renato também não. A gente teve, mais uma vez, repito aqui, 9 jogos sem vitória e que não merecemos vencer. Hoje a gente reparou na mudança de postura, e aí é o seguinte: não é que o treinador é maravilhoso e o outro era muito ruim. Normalmente quando chega um treinador novo, a tendência é a galera naturalmente dá algo a mais. Isso não quer dizer que eles não se importavam com o clube antes e agora estão se importando. É natural. Quando chega um chefe novo, o cara quer mostrar serviço. E mais do que isso, a gente repara, não só na mudança de postura da galera, a gente percebe que o Zubeldia, ele mexe no anímico do grupo. E aí sim, pode botar também na conta do Renato, porque pelo que a gente soube aí de bastidores, alguns jogadores já não aguentavam mais o Renato com essa panela dele, e é verdade, era paneleiro pra caralho mesmo. A gente tem que saber fazer críticas quando tem que criticar e fazer elogios quando tem que elogiar. O Renato teve um momento muito bom durante o Mundial, à frente do Fluminense, mas fora isso, parecia que ele, assim, eu já vi várias pessoas falando a mesma coisa, que ele parece que não quer trabalhar desde quando ele chegou. E realmente quem acompanhou os outros trabalhos do Renato no próprio Fluminense, não precisa nem ir em outros clubes não, no próprio Fluminense reparou, pelo menos eu reparei que ele parecia estar diferente. Ele parecia estar ligando menos. Ele parecia sempre estar ali por obrigação, sem paciência para as perguntas, não querendo respondendo o básico do básico, não explicando nada. Você vê as respostas do Zubeldia, ele faz questão, eu não entendo porríssima nenhuma do que ele fala, mas tu percebe que ele faz questão de explicar o que ele estava fazendo. Eu não sei até quando vai ser isso, mas nessa primeira entrevista eu gostei. Então, assim, é diferente, é um cara que chega com uma postura diferente do anterior, chega querendo trabalho, querendo trabalhar e querendo mostrar serviço. Isso passa também para os jogadores. Tanto a preguiça quanto a disposição transmite para os jogadores, cara. A gente via muitas vezes, eu não vou falar todas, mas a gente via muitas vezes alguns jogadores em campo preguiçosos igual o Renato. E hoje você viu todo mundo ligado. Hoje você viu todo mundo correndo. Então, assim, ele não ia mudar no primeiro jogo o time todo, ele não ia fazer com que o Fluminense passasse a jogar um futebol maravilhoso. Eu nem sei se ele vai conseguir fazer isso. E eu nem faço questão de que o Fluminense jogue um futebol maravilhoso, eu faço questão de ganhar jogos. Eu não sei se ele vai conseguir fazer isso. Agora,
ele mudando a postura da galera, ele mudando o anímico da galera, ele fazendo com que a galera se empenhe naturalmente, cara, eu já vou estar satisfeito. Eu acho que para esse jogo, o primeiro jogo depois de 2 treinos, eu acho que ele tinha que fazer o que ele fez, basicamente repetir a escalação. Aí acredito que ele tenha colocado o Cano, ele chega a falar isso na entrevista, o Cano é um dos maiores artilheiros aí da história do Fluminense, recente aí, e porra, tem números impressionantes, naturalmente ele seria o titular. Dito isso, eu entendo o Renato ter colocado, também não vou só bater, eu entendo o Renato ter colocado muito o Everaldo, porque o Everaldo, eu falei isso, já tomei porrada pra caramba, acho que o Everaldo, taticamente, às vezes fazia bons trabalhos. Só que não adianta um centroavante só ser bom taticamente, fazer bons trabalhos taticamente. O centroavante sobrevive de gols. O Cano vinha numa fase muito ruim, mal taticamente, mal tecnicamente e sem fazer gols. O Everaldo não fazia gols, mas contribuía taticamente. Então, eu não discordava do Renato com essa escolha. Eu reclamava muito do Cano, que saía muito da área. Nesse jogo contra o Botafogo, ele ainda sai um pouco, mas muito menos do que saía. Você não viu o Cano errando bola no meio de campo. Não que eu lembre, pelo menos. E ele foi lá e guardou o dele numa jogada ali de raciocínio rápido, né, de oportunismo. Foi lá e guardou o dele. Fez uma partida maravilhosa? Não. Mas o centroavante, cara, é o único, na minha humilde opinião, que não precisa fazer uma partida maravilhosa. Se todo jogo o Cano não aparecer taticamente, tecnicamente, se a gente não escutar o nome dele em momento nenhum do jogo, só num lance no gol da vitória, tá ótimo, cara. O centroavante é o único jogador do time que não precisa jogar bem, ele só precisa fazer gol. E o Cano fez isso nessa partida contra o Botafogo. E se ele puder fazer todos os jogos, tá ótimo. Mas ele realmente não vinha bem, eu concordava dele não estar sendo utilizado. Mas, se a chegada do Zubeldia serve para o Cano se reanimar ou reacender a estrela dele, porque ele tem estrela pra caralho, que ótimo. Que continue assim. Até o Lima não entrou mal, fez um golaço com uma bola a la Ganso de Martinelli. Então, assim, gostei da maioria dos jogadores do Fluminense, não gostei de alguns. O Freitas fez outra ótima partida, como já havia feito o jogo passado, apesar da eliminação. Fez um bom jogo contra o Lanús e fez um bom jogo contra o Botafogo. Apareceu mais que o Thiago Silva, inclusive. Quem acompanha aqui os nossos vídeos, as nossas resenhas, sabe que eu odeio o Freitas. O Freitas jogador, obviamente, né? Mas a gente precisa ser honesto. Hoje nessa partida ele fez uma grande partida, cara. E que bom, e que ótimo. Eu torço pra ele fazer uma grande partida mesmo. Não torço pra ele ir mal, porra. René foi mal, eu não gostei do René. Só que ainda, na minha opinião, tá com saldo positivo. Principalmente porque o Freitas também, porra, tem ido muito mal, né? Hércules e Martinelli, gostei da dupla. Martinelli mais ainda. Que bola que o Martinelli deu. A Costa eu gostei. A Costa movimentou muito. Quase fez um gol, enfim. Dá outra dinâmica, né, pro meio de campo do Fluminense. O meio de campo do Fluminense fica menos engessado. Não vou dizer que o meio de campo com os 3 volantes, com o Nonato, era muito ruim. Não. Por várias vezes fez bons jogos, venceu jogos. Mas acho que a gente precisa de mais movimentação, mais dinamismo no meio de campo, principalmente jogando em casa, né? Então a Costa deu esse dinamismo. Gostei do Acosta. O Cano, gostei pelo gol, né? Porque também, mas como eu falei, seu travante pode ficar sumido o jogo todo e fazer o gol da vitória. Canóbio e Serna foram abaixo do que eles vinham sendo. Canóbio, mais uma vez, muita correria, né? Serna hoje mais abaixo ainda, mas ainda confio nos dois. Enfim, o Fluminense no geral. A gente tem que lembrar também que o Botafogo jogou muito desfalcado e não atravessa boa fase.
Cara, eu acho que não vou me meter aqui no Botafogo, o problema é deles, entendeu? Mas essa SAF do Botafogo é uma loucura, porque eles investiram, sei lá, eu já ouvi aí números aí, eu não me ligo em outros clubes, mas eu já ouvi em 500 milhões. E, cara, um time muito roto, muito sinistro, cara. O time do Botafogo não tem um craque. Não sei, cara, é muito, muito difícil de entender essa SAF. O Texto lá na puta que pariu, não tá nem aí pra nada. E podia entrar no G4 se vence o Fluminense. Mas enfim, o problema é deles. Estavam desfalcados, tem uma SAF maluca, tem um time estranho. O problema é deles. O que importa é que a gente se impôs com o novo treinador. Mudamos de postura, mudamos de comportamento. Eu gostei pra caramba. Vencemos em casa, acabamos com essa porra desse tabu escroto. Voltamos à normalidade, porque, com todo respeito ao Botafogo, à instituição, à grandeza, o normal é o Fluminense vencendo. São 120 anos de freguesia. A gente ficou aí 2, 3 anos de freguesia para eles. Eles têm 120 anos, nossa. Então os fregueses são eles. Hoje a gente volta ao normal com isso. E é isso. Boa vitória, eu diria grande vitória do Fluminense, por ser um clássico, pelo Fluminense ter o Fluminense conseguiu se impor, o Fluminense conseguiu dominar as ações. O Fluminense se impôs como mandante, como maior, como maior vencedor. E é isso que a gente quer ver. Agora, se eu não me engano, a gente pega o Mirassol, que é a sensação do campeonato, e assim, é lá, né, o jogo, eu acho. Complicado, não é fácil, não vai ser fácil. Acho que eles perderam agora, mas eles estão numa fase muito boa. E cara, é um time que chegou agora e bem montado, bem treinado por um treinador que no início do ano foi demitido do Atlético Goianiense. Ou seja, eles pegaram ali o caquinho de um, caquinho do outro e montaram um time competitivo, cara. Parabéns pra eles. Só que tá na hora de acabar com isso. Tá na hora de acabar com isso, tá na hora da gente ganhar o jogo, cara. Eu nem diria que o empate fora de casa contra um time tão certinho quanto o Mirassol seria um mau resultado, não. A gente já tá aí 2 jogos invictos, 3 contando a Sul-Americana, que apesar da eliminação foi um empate, mas pelo brasileiro aí são 2 vitórias seguidas. É importantíssimo. E vamos tentar trazer pelo menos um ponto do jogo contra o Mirassol, para que a gente continue nessa batida aí. Hoje a gente mira... Pô, sei lá, 1 semana, 2 semanas eu falava de zona de rebaixamento, cara. Se a gente perde por Vitória, a gente fica 3 pontos dela. Aí a gente ganha do Vitória, tava 6, abre 9. Aí agora ganha do Botafogo. Ou seja, no momento a gente não precisa mais se preocupar. Eu espero que até o final do campeonato a gente não se preocupe mais com zona de rebaixamento. E ao mesmo tempo a gente começa a olhar para G6, para G7, a gente está em 8º, mas para ser mais certo é melhor mirar G6, né? Claro que o ideal é G4, mas contando aí os times time pra cacete que vai para Libertadores pelo Brasileirão, acho que G6 já consegue salvar alguma coisa. Vamos focar no G6, vamos procurar o G6, e para isso a gente tem que ganhar jogos difíceis também. É isso, gente. Ficando por aqui, falei um pouquinho do que eu vi de Fluminense 2, Botafogo 0, acabou o tabu, acabou essa porra. E vitória Fluminense. É isso. Saudações tricolores. Forte abraço. Deixa o like aí no vídeo, compartilha. Até a próxima.